Oh, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo nessa sexta-feira maravilhosa. Nós queremos bendizer o nome do Senhor por todas as benfeituras que o Senhor tem feito em nossas vidas e queremos iniciarmos esta nossa reflexão com uma oração que o Papai do Céu nos ensinou, muito maravilhosa, que nos diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E queremos fazer nesse ensejo a menção da palavra de Deus com muita propriedade, com muito respeito de tudo aquilo que Deus tem transcrito nos seus escritos para nós que somos servidores do Senhor. A natureza e o exemplo daqueles que exercitaram sua fé no Antigo Testamento por intermédio das suas batalhas e das suas lutas diárias. Capítulo 11 de Hebreus vai nos falar: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se aparece. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus o testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus transladara, visto que antes da transladação lançou o testemunho que aguardara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não vinham, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo obediente, obedeceu indo para o lugar em que havia de receber por herança, e saiu sem saber aonde iria. Pela fé, habitou na terra prometida, como a terra alheia, morada e a cabanas, com Isaque e Jacó, e herdeiros como ele mesmo das promessas, porque esperamos as cidades que têm fundamentos, o qual as artífices do construtor é Deus. Pela fé também, Sara recebeu a virtude e concebeu a luz, e já fora de idade, portanto teve o filho,
e lhes proporcionou. Pelo que também de um é esse já amortecido, e descenderam tanto das multidões como também das estrelas do céu e como das areias inúmeras nesta praia do mar. Todos morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo de longe creram nela e abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que palavra maravilhosa! Nos traz a retratação de toda a passagem dos santos que no Velho Testamento obteram a oportunidade de ver os feitos e os prodígios de Deus acontecerem, de receberem promessas e promessas as quais se cumpriram sem que eles vissem, mais crescer. Porque inicialmente a palavra nos fala no livro de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Quantos de nós temos promessas em nossa vida e nós acreditamos piamente que todas elas serão cumpridas pelo Senhor? Porque o Deus que habitara no Velho Testamento, que fizera todas essas ações milagrosas e poderosas, trazendo alegria e paz ao coração daqueles que o serviam, do povo de Deus, do povo de Israel. É o Senhor presente hoje na nossa vida, que vivemos hoje segundo a vontade do Senhor, na graça de Jesus Cristo. Porque tudo que pedimos ao Senhor, crendo ao Senhor, receberemos. Evidentemente que a hora do Senhor é uma hora determinante. Não é a nossa própria hora. Mas tudo que nós almejamos e pedimos ao nosso Deus, ao seu tempo Ele nos concede. E se alguma outra coisa acontece, é pelo fato de que inerentemente nós ainda não seguimos aquilo que Ele propõe em nosso coração, que é a obediência a Ele e a sua palavra, para poder receber a bênção de Deus. Obedeceu Noé a Deus, construiu a arca e fora livrado por Deus. Pela fé alcançou ele a salvação da morte dos seus filhos e da sua parentela, para que prosseguisse a genealogia e a extensão da criação dos seus filhos em um prosseguimento. Dos seus filhos terem filhos e filhos, e esses filhos mais filhos, e a geração se multiplicar. E alcançaram pela fé todas essas beneficências de Deus, que são benefícios, falar mais claro, benefícios concedido a nós que somos servidores do Senhor e que acreditamos que dias melhores virão, que momentos melhores virão, que a atuação poderosa do Senhor sobre a vida daqueles que o temem consecutivamente são protegidas, porque Deus concede-nos uma armadura divina para combatermos todas as hortes do inimigo. Nos coloca um capacete da salvação, coloca nas nossas mãos uma espada do Espírito, um escudo da fé para proteção, e nos deixa completamente armados em uma armadura que nos livra de todas essas coisas. Foramente também isto, Senhor nosso Deus, Ele é digno e verdadeiro na sua palavra quando nos diz que Ele não nos deixou órfãos,
mas enviou o seu Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, para que esteja conosco a todos os dias e a todos os momentos e a todos os instantes. Por isso a nossa vida tem que estar interligada à boa vontade do Senhor para fazermos aquilo que está proposto por Deus em nosso coração. Não andarmos distanciados da realidade e da verdade da palavra do Senhor. No capítulo 6 ainda vai dizer assim para nós: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Deus existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu e você cremos na existência presente, patente do Deus vivo em nossa vida, nós temos que exercitar. Porque se nós cremos e vemos os nossos irmãos que estão ao nosso lado e temos fé em Deus, o qual nós não vemos, e nós não acreditamos, é em vão. A realidade é o seguinte, que o nosso Deus nós não vimos, mas pela fé nós cremos em toda a atuação, em tudo que Ele faz. E assim como nós exercitamos e não vemos, mas vemos a atuação do seu poder sobre as nossas vidas, nós que somos criaturas segundo a sua imagem e semelhança. E essa verdade, ela nos mostra verdadeiramente de que Deus, Ele sempre se preocupou conosco, que somos filhos do Senhor, para que nós façamos aquilo que está predito dentro dos evangélicos, dentro da boa palavra do Senhor. Pela fé, habitou Abraão na terra prometida, morando em cabanas Jacó, Isaac e Jacó e os herdeiros da promessa. E nós somos dependentes dessa genealogia de Abraão, Isaac e Jacó, que vem de uma linhagem até a linhagem de Davi, que são 14 deportações, mais 14 deportações, mais 14 deportações, até chegarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu para nos conceder essa tão eterna salvação eternal, por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. E pela fé nós cremos, pela fé nós exercitamos. E ainda digo além disso com toda a propriedade, porque nós hoje, no século que nós vivemos, nós somos privilegiados, porque tivemos a experiência mais forte do que os próprios profetas, do que os próprios sacerdotes no Velho Testamento, em que entrava no Santíssimo do Santíssimo para oferecer o perdão dos nossos pecados quando nós pecávamos. Hoje nós não precisamos disso, porque nós temos o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. E nós somos testemunha verdadeira da morte desse Cristo na cruz do Calvário, que por fim, sendo gerado, foi levado, aprendeu como Deus Filho, e ali morreu ao seu tempo oportuno para levar todos os nossos pecados. E nós vimos com os nossos olhos, Jesus fazer todas as maravilhas, todos os prodígios, todos os sinais. Jesus separando os seus discípulos, Jesus salvando homens e transformando verdadeiros homens de Deus, homens segundo a sua vontade, segundo o seu coração, levantando homens e mulheres para realizarem a boa verdade do Senhor e a boa e santa e excelentíssima vontade do Senhor.
E como nós não vamos aceitar essa verdade do Senhor, e agora no livro de Hebreus, Paulo só recapitulando e alicerçando essa verdade, nos diz que tudo que nós fazemos e que tudo que nós exercemos tem que ser pela fé no Senhor Jesus Cristo. Agora nós abraçamos em Jesus a fé de uma nova esperança, de uma nova moradia, de um lugar eternal, de uma morada eternal, de um lugar onde o Senhor foi e preparou para nós. No livro de João 14, nós lemos essa semana e falamos para os irmãos com relação ao livro de João 14, com respeito à casa que o Senhor tem preparado para nós, o lugar que Deus tem preparado para nós, que é um lugar de descanso, que é um lugar de segurança, que é um lugar que trará ao nosso coração muita paz, muita felicidade. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também no Pai. No versículo 2, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou vos preparar um lugar. O Senhor já preparou esse lugar para nós. Agora nós, mortais, estamos aqui ainda vivendo só o ciclo da nossa vida, que é de nascermos, vivermos e morrermos, e depois disso segue-se a nossa vida para Deus. E por isso que é importante dizer que no livro de Hebreus também nos diz que está destinado uma somente morte e depois segue-se o juízo de Deus. Por isso que urge a oportunidade de hoje reverenciarmos a santíssima palavra de Deus para escolhermos dentro da nossa vontade própria aquilo que nós queremos para a nossa vida, se estarmos com Cristo ou se estarmos sem Cristo. Se nós estivermos com Cristo, receberemos todos os benefícios de herdade, de herança pela fé que temos em Cristo. Agora, se não aceitarmos isso, Deus em sua bondade é tão grande que Ele nos dá a livre escolha de viver ou bem ou o mal, e escolhendo consecutivamente o mal, consecutivamente também receberemos o que está proposto pelos atos que nós fizemos ali que não foram agradáveis a Deus. Agora, se nós estivermos dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, receberemos as benevolências de Deus pela sua palavra que é verdadeira, pura e santa. Por isso estejamos apercebidos no dia que se chama hoje, para andarmos segundo os parâmetros da palavra de Deus, não nos desviando nem para a esquerda nem para a direita, mas olhando para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, autor e consumador. Quando fala autor, é porque ele criou, é porque ele veio, é porque ele morreu, é porque ele se deu, é porque ele mesmo se despojou de uma glória que ele estava junto com o Pai para nos conceder essa tão eternada salvação. E ainda nos fala ele também na sua palavra, que nos concede essa salvação segundo a nossa fé, a fé no Senhor, a fé de receber, a fé de aceitar, a fé de curar, a fé de ser curado, de ser libertado, de ser transformado, a fé de ser mudado, a fé de ser restituído, a fé de ser santificado, a fé de ser purificado, a fé de ser redimido pelo poder do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que temos que atentar verdadeiramente o bem da palavra, porque Deus em sua vontade e dentro dos seus parâmetros quer somente que nós estejamos seguros
seguros, seguros, seguros na sua vontade, não para cumprirmos a nossa vontade própria, mas para que seja cumprida a vontade de Deus em nossa vida, porque o interesse de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todas cheguem-se ao arrependimento, que todas tenham conhecimento da verdade do Senhor, para viver segundo a vontade do Senhor, não segundo a vontade do homem. Por isso que nessa manhã possamos retratarmos todo esse contexto desta palavra escrita no livro de Hebreus, para fazermos segundo a vontade do Senhor tudo o que Ele tem proposto em nossas vidas, porque hoje é um dia especial, hoje é um dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia de vida, e nós temos que abraçar, porque o que se passou ontem, nós não podemos mais voltar atrás. Então, se nós temos a oportunidade hoje, nós temos que buscarmos do Senhor, temos que estarmos atentos para buscarmos do Senhor, para vivermos na dispensação do Senhor e da sua vontade, que é perfeita em nossa vida. A vontade de Deus é perfeita em nossa vida, e não andarmos distanciados da verdade de Deus, mas vivermos segundo a esperança de que Deus nos dá, a esperança de que Deus nos oferece uma vida nova, uma vida plena, uma vida cheia de alegria, cheia de esperança, uma vida em que Ele só requer das nossas vidas a obediência. Até os mandamentos do Senhor foram resumidos em 2: amarás o seu Deus sobre todas as tuas coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então todos esses mandamentos foram extinguidos do Êxodo, que eram 10, foram para 2 mandamentos, para que assim abraçássemos a verdade do Evangelho. Ignorante é quem não entende a vontade de Deus, quem não procura Deus, quem diz que tem Deus, mas faz as coisas completamente erradas, fora da vontade de Deus, e diz que tem Deus. Se temos Deus, temos que viver pela fé em Deus e exercitarmos a nossa fé em Deus para andarmos no cumprimento da vontade de Deus e não do homem, para não vivermos na vida da ignorância, na vida da desobediência, na vida dos frutos infrutíferos da carne, que é a mentira, a inveja, a porfia, a emulação, a ira, a facção. E é desse jeito. Hoje acordamos, tu já deste bom dia ao teu vizinho, tu já deste bom dia à tua vizinha, tu já desejaste amor de Deus para com ela, já oraste por eles. Então a verdade do Evangelho é essa, que nós amemos uns aos outros com amor de alma, com amor eternal, como Cristo nos amou e morreu por nós em um tempo oportuno, para que vivêssemos segundo aquilo que Ele propõe em nossas vidas pela palavra, de obedecermos a todos os dias a sua verdade e não sairmos do foco que é Jesus, que Jesus é o centro da nossa decisão, Ele é o centro da nossa decisão. E se queremos receber bênçãos de Deus, e se queremos ver expulso dos nossos lares, das nossas vidas, toda a hoste de coisas ruins, é necessário que obedeçamos a vontade do Senhor e façamos aquilo que está proposto por Deus em nosso coração, de não andarmos segundo as nossas vontades próprias da carne, mas andarmos na vontade do Espírito Santo de Deus, andarmos na vontade de Deus, fazendo toda bondade, fazendo todo amor, não desejando o ódio, não desejando a inveja, não desejando nada disso que venha nos tirar da realidade, da verdade de Cristo em nossos corações, mas deixando que venha resplandecer sobre os nossos semblantes
o brilho do Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo de Deus que está conosco, do Espírito Consolador, que ainda está presente com as nossas vidas, porque urge o momento em que nós devemos buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz: buscar enquanto se pode achar, buscar enquanto se pode achar. E esse é o momento em que nós estamos presentes para buscar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus segundo a sua vontade, segundo os preceitos da sua palavra, porque Deus não mudou, a sua palavra não mudou, e todos os seus ensinos são verdadeiros, todos os seus ensinos são eternos, toda a sua verdade é completamente manifesta por intermédio de Jesus Cristo, que é o profeta maior, que é o Senhor da nossa vida, que é o unigênito do Pai, que é a nossa condição de salvação, porque Ele morreu para nos conceder vida e vida com abundância. Quando nós cremos nessa verdade do Senhor, se cumpre em nós toda a retratativa de uma verdade de Deus, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus não tem interesse de que as vidas sejam perdidas neste mundo cruel, mas Deus quer que todos alcancem a salvação. Por isso que Deus amou o mundo, por isso que Deus criou o mundo, Deus criou o homem para louvor da sua glória. Deus criou o homem para estar com ele, embora o homem tenha pecado, mas Deus nos traz essa segunda oportunidade de Cristo para reatarmos a nossa aliança com o Senhor e abraçarmos a nossa vida com Ele e termos com Ele a esperança também de, depois dessa morte carne, recebermos as bênçãos do Senhor e sermos aceitos com o Senhor, no seio do Senhor, e sermos benditos, o Senhor dizendo: vinde a mim bendito, porque fizestes o bem nessa terra, entrai no meu gozo, entrai no gozo do Senhor. É isso que Deus quer, porque partindo desta vida, nós teremos uma vida com o Senhor, uma vida de tranquilidade, de paz, de amor, onde não terá dor, onde não terá dificuldades, onde não terá preocupação, onde não terá nada que venha nos separar do Senhor, porque descerá do Senhor uma nova cidade, a nova Jerusalém, onde nós habitaremos eternamente com o Senhor e ali viveremos com o Senhor, e a sua glória resplandecerá sobre a terra. E hoje, se você ainda está vivendo uma vida cativa, presa sobre todos os conceitos que foram lhes falados, eu quero vos dizer que há um somente Senhor, há uma somente verdade, há um somente Deus, há um somente Espírito Santo, há um somente Cristo, que é Salvador da terra, há um somente caminho, há uma somente verdade, e a vida está inserida nessa verdade que se chama Cristo, porque o Senhor desceu nas partes mais baixas, quando Ele morreu e foi para o sepulcro. Jesus ali ressuscitou e desceu nas partes mais baixas e tomou de Satanás as chaves do inferno. Hoje o nosso Senhor tem a chave da morte e da vida, por isso que eu vos digo que a morte e a vida está na mão de Deus. Então nós morremos no momento determinado e na hora que Deus quer, não na hora que nós queremos. Se fosse assim, estava muito fácil, né? É a hora que nós queremos, nós vamos viver, então queremos viver sem eu, não. Nós vivemos na hora que Deus quer. E com relação às mortes, a nossa morte não importa. Não importa de que fato, de que maneira iremos morrer. Mas o mais importante é que a nossa vida, que o nosso espírito
esteja interligada ao Senhor por termos sido obedientes ao Senhor aqui nessa terra e por ter feito a boa vontade do Senhor aqui nessa terra. E vos digo ainda mais, o diabo não tem poder de acusação sobre a nossa vida, porque o Senhor tomou a chave da mão dele. E hoje, se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus que se chama Jesus Cristo, Por isso, ninguém tem poder de acusar as nossas vidas com relação aos nossos atos, com relação aos nossos feitos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hoje nós não vivemos mais debaixo de uma lei, mas vivemos debaixo de uma graça, que é Jesus Cristo, para andarmos segundo os parâmetros do Senhor, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus a todo momento e a todo instante. Que essa verdade possa ser inserida em nossos corações e que nessa sexta-feira nós possamos rever os nossos conceitos de aceitação à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não estou pedindo aqui para você mudar de denominações, de religiões, falando de religiões, mas estou aqui falando de Jesus Cristo, estou falando de Deus, estou falando da vontade de Deus, estou falando da palavra de Deus, desde o início da genealogia do Senhor até o final do Apocalipse do Senhor, desde o início da criação e dos escritos que Deus separara os seus discípulos e os seus apóstolos, os seus sacerdotes. Mais de 40 homens foram separados para transcrever essa verdade desse canon que é a palavra de Deus para nós. Então nós temos que estar atentos a essa verdade de Deus em nosso coração, para sermos não somente ouvintes, mas cumpridores dessa palavra. Porque tem muitos que são ouvintes, estão na igreja 20 a 10, 15, 30 anos, 40, 50, 60, 70 anos e são somente ouvintes, mas não é cumpridor. Nós temos que ser ouvintes e cumpridores da palavra para podermos obter do Senhor a boa e eterna salvação e não barguearmos essa verdade do Senhor para adquirirmos benefícios para a nossa vida, porque a nossa riqueza maior é Jesus Cristo, o nosso tesouro maior é Jesus Cristo, e tudo que fizer, tudo que for feito para querer ganhar ou obter algum lucro dentro desse evangelho, Jesus Cristo cobrará, porque a lei da semeadura está aí. Tudo o que fazemos, recebemos. Se fizermos o bem, receberemos o bem. Se fizermos o mal, receberemos o mal. E tudo que está na palavra de Deus, nós recebemos de graça de Jesus Cristo, de graça de Deus. Por isso nós não temos não podemos usar dessa verdade para querermos obter coisas seculares na nossa vida. Temos que usar dessa verdade para vivermos verdadeiramente a verdade do Senhor, porque a fé é o firme fundamento do Senhor, é o firme fundamento das coisas que Deus nos prometeu pela graça dele, e de graça recebemos, e de graça nós repartimos também para todas as pessoas. Nós não precisamos de muita coisa, de muitas tecnologias para podermos transcrevermos ou falarmos isso. Somos hoje até agradecidos a Deus pela tecnologia que nós temos de podermos transmitir dessa palavra para muitas pessoas. Mas antigamente as pessoas falavam no meio da praça, no meio da rua, não precisava de microfone, não precisava de nada dessas coisas, não precisava de tecnologia, porque eles atentamente estavam prontos para ouvir aquilo que Deus tinha para trazer aos seus corações. E hoje nós temos essa oportunidade, dentro desse avanço da ciência, em que os cientistas descobriram N coisas, mas sabemos também que a palavra de Deus está inserida na palavra do Senhor, que por
se multiplicar a ciência, muitas coisas aconteceriam também. E aí nós vemos tantas coisas acontecendo que nós temos somente que pedir a Deus que tenha a misericórdia para poder abençoar a todos e para conceder a todos que são filhos da salvação, E nesta tarde, nessa manhã de sexta-feira, se você quer fazer essa oração comigo, faça, porque esta oração eu a faço todos os dias da minha vida, porque nós somos pecadores, ainda estamos na carne e somos pecadores, e enquanto estamos na carne e somos pecadores, nós temos que nos achegarmos diante do Senhor e pedir perdão de todos os nossos pecados, porque é o Senhor que nos livra e nos perdoa de todos os nossos pecados. Então todos os dias nós temos que aceitar as verdades dessa palavra, todos os dias nós temos que aceitar a Cristo em nossos corações para fazermos a boa vontade do Senhor, confessá-lo com os nossos lábios e crer em nossos corações e aceitarmos que Ele é poderoso para mudar as nossas vidas a tempo e a fora de tempo. Não me importa a vida que você está vivendo agora, não me importa se nesta hora você está em um bar, se você está em um lugar promíscuo, se você está em uma situação caótica, se você está endividado, se você está com um problema de enfermidade que é insolúvel, pela fé, se você abraçar, você será transformado pelo poder do nome de Jesus Cristo e será curado e restaurado pelo poder do nome do Senhor. Façamos essa oração neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra que é santa, poderosa e abençoada. Senhor, neste momento, com o meu coração eu creio, Senhor, e com meus lábios eu confesso. Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Seja o Senhor das minhas decisões. Escreve o meu nome no livro santo e sagrado, Senhor. E que em todas as coisas que eu fizer, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Senhor, faça as curas que têm que ser feitas em nossas vidas. Dai-nos completamente, Senhor, a libertação, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que precisamos ser libertos nessa vida. Senhor, vem agir nessa sexta-feira, dando-nos alegria, paz, dando-nos uma visão ampla da Tua obra como ela é, da Tua verdade como ela é, que estejamos nesse versículo do capítulo 11 de Hebreus, que nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam, de que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, Senhor, a nossa salvação, Senhor, nós adquirimos pela fé que temos em Ti, a fé que temos no Senhor, a fé que temos em Jesus Cristo. Por isso, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, porque na Tua palavra Tu nos falas, Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, Senhor, que busquemos nesta manhã de sexta-feira, Senhor, somente fazer a Tua vontade, com todos os ensinamentos que a palavra nos ensina, com todas as condições que o Senhor nos oferece, para sermos fiéis ao Senhor e à verdade da palavra do Senhor, e para sermos abençoados pelo Senhor. Aqueles que se apresentam com N problemas, Senhor, e que estão com problemas de enfermidade, e que estão com as suas mãos sobre os seus corações neste momento, que segundo a sua vontade, Senhor, Tu faças a obra, para que pela fé, Senhor, eles possam receber e serem curados pelo poder do nome de Jesus Cristo, serem restaurados, restituídos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por tudo e todas as coisas, e louvamos o nome do Pai, glorificamos o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Queremos nesta hora agradecermos a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Agora que a graça de Deus o Pai, que o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, e que as doces comunhões do Espírito Santo de Deus
esteja com toda a humanidade, com todo o povo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, em nome de Jesus Cristo nós oramos.